Então, tiramos início ao Seminário Literário de 2011, do segundo ano MA, abordando o tema Nos Laberintos da Realidade, uma leitura existencial e possível de Clarice Lispector, Machado de Assis e José Saramago. Durante a leitura, descobrimos um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas, que nos desperta para a imaginação em um universo de singular beleza e emoção, demonstrando as múltiplas faces da linguagem e construção. A literatura fantástica e poética é, antes de tudo, indissociavelmente fonte de reflexão pessoal e espírito crítico, onde o aluno se encontra mergulhado em um mundo subjetivo e encantador, tornando exigente diante do mundo em que vivemos, quebrando assim clichês e discriminações, cuja recriação desbloqueia e fertiliza o imaginário pessoal do leitor, o que é indispensável para a construção de uma criança que amanhã sabe inventar o homem. Joaquim Maria José de Assis, um escritor brasileiro considerado como o maior nome da literatura nacional. Em sua maturidade, escreveu em vários jornais, onde publicava suas primeiras poesias de prosa. Reunindo colegas próximos, fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Clarice Lispector surpreendeu as críticas com seus romances, seja pelos problemas de caráter existencial, completamente inovadoras, seja pelo estilo solto e elíptico e fragmentado. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício interior. José Saramago foi premiado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou o Prêmio Camões, com o maior e importante prêmio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado responsável pelo efetivo conhecimento internacional da prova em língua portuguesa. O que distingue um grande poeta é o fato dele nos dizer algo que ninguém ainda diz, mas que não é novo para nós. Ler é criar consciência do que somos, é examinar o mundo que vivemos, para transformar o mundo que gostaríamos de viver. As personagens feministas de Machado de Assis apresentam um significado preciso na história do romance brasileiro, expandindo as perspectivas do romance, especialmente urbano. A sensualidade, a falta de amor e a virtuosidade demonstradas em um apelo carnal. Segundo Clarice Lispector, o espaço destinado às mulheres na sociedade, há muitos anos, foi ocupado pelo lar e a educação dos filhos. Diferente do homem, a que era permitido transitar tanto pelo espaço familiar quanto pelo espaço público. E através dessas análises que vamos descrever os sentimentos dessa mulher nessa época. Convido agora Mariane e Nayara para abrir o encontro com o tema. A figura feminina como objeto de desejo psicológico e carnal. acadêmico superficial e petulante, galo das aventuras.
Românticas de amores proibidos, ai, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Por que coxa ser bonita? Por que bonita ser coxa? Não tem nada a ver, cara. Não mistura política com futebol. Futebol é assunto sério. Aqui tem assunto sério. É bobo, né? Vai encher o saco da sua tega. Vai. Não, Diego. Me dá um copo de vinho. Mas não pode fazer não, babazinha. E logo, vinha aqui na ré. Que diabo salame. Bom dia. Bom dia. Eu estava aqui conversando com a Mariane e ela me disse que foi esse espectro eu precisava a mulher. Eu acho muito banal, porque, olha, Machado de Assis é um grande retecado. Como ele pode falar que as visões eróticas de Clarice Lispector eram poucas para ele? Retecado, como é que vai ter isso aqui? Machado de Assis, ele erotizava a mulher de modo sensual, de um modo em que era prazeroso se ler, não de um modo infeliz, de um modo que, eu chego em casa, meu marido vai estar lá, a gente vai agora, eu vou me arrumar, aí a outra vai ficar pronta, e vai chegar. Eu tenho que lembrar que Clarice Lispector escrevia no tempo em que a mulher sofria opressão da sociedade. Então, tudo que ela escrevia vinha dentro dela, do interior dela, do sentimento dela. Aí, uma pessoa de Clarice Lispector não escrevia os sentimentos dela própria. Ela sentia os seus sentimentos. Você passava tudo na casa. Que a Clarice é forte, e Machado de Assis também, Machado é um homem. Você é homem, mas Machado de Assis é bem menino. Machado de Assis, ele fala com a mulher, ele estava lá com o Senhor. Aí eu estava mais ou menos, aí eu estou falando Clarice Lispector escreve, porque descreve são as próprias representações e fantasias que elas passavam. A mulher super feliz. A infelicidade acontecia porque o livro Hora de Deus foi lançado em 1982. Ela escreveu basicamente ali por 1960, 1970. Quando começou a acontecer o grande movimento feminino. Antes daquilo, a mulher não tinha ainda como se olhar no espelho e enxergar o exterior, porque ela só sentia o seu interior, ela não tinha palavra na sociedade. Em casa, ela só apenas tinha como dona de casa, nem mesmo ela podia sustentar a sua própria casa. Então, em 1982, quando o livro A Hora de Deus foi lançado, foi o próprio livro de A Hora de Deus, que foi quando Macabéia morre, que ela vai para a sua grande brilho, seu grande egoísmo, aqui, só que aqui é assim, ao contrário, ele vai estar específico, aí que Machado de Assis, você estudar, você não precisa arrumada, você vai ter Machado de Assis, a mulher era valorizada como primeira. Ela não precisava ter artifícios de, o amor vai pro fundo, e se eu tiver o amor, todo mundo vai gostar de mim. Não, ela era assim própria. Machado de Assis não vai saber como é banal. Porque ele falava tanto de Eugênia. Era por isso, mas era coxa. Não podia ficar com ela, porque ela tinha problema. Isso impedia. E cadê a mulher nisso? Ela era ali no chão, enquanto Clarice Lispector queria se levantar, queria levantar a sociedade, queria estar em frente, ela queria falar, ter voz para a sociedade. E ela não podia. Então ela transcrevia tudo, a sua vida, os seus livros, era a descrição da vida dela. Eu tenho, olha só, presta atenção uma coisa. O amor é tão legal, tão importante no vídeo de Clarice, que tem até um classificador, e olha quem diz, igual o Simão, está precisando estudar, para tentar descobrir o problema da loucura e tudo mais, aí a bendita de uma pequenina, talvez, vai e caminhando e vai. E vai definindo o que é ambulante, que você me dá atenção, que você fica levantando.
precisaram ajudar, e ela foi trabalhar com ela em amor. Não deixou isso agora. Olha só, laço de família pode se descrever também como grande fonte com o amor, que foi história de anos. Foi uma mulher que ela vivia assim, mais ou menos, dona de casa, tinha sua vizinha ali, meu tio, porque não podia, não tinha papel na sociedade. E do nada acontece esse caso, e ela percebe o quanto a vida dela é medíocre, então ela não faz nada. E a partir daquilo, ela quer a mudança, que a realização da mulher acontece no amor, no coração dela, dentro dela. Também podemos lembrar da história da mulher portuguesa, que era mais ou menos também, relatos, fantasias, e que talvez em casa se masturbasse, não sei, transcrevia as histórias dela, porque ela queria um movimento dentro dela para acontecer na sociedade da mulher seu papel, que ela não tinha. Sabe como eu fui? Eu fico revoltada com isso, por quê? Porque minha mãe próxima, Virgília, ela tinha soluções para ela. Ela fala, eu fui só falando na casa, pelo menos ela tinha dois dos seus mal, conseguia ter um, chegava em casa lá, ela tinha medicina, mais ou menos, Virgília não, que ela mulher, uma chave, Virgília não teve não é o objetivo, mas alguém que falou dessa coisa, que você bonita, e ela sabia que é bonita. Bonito, do país de perto, vinha dentro, não vinha de fora, tudo bem que podia ser assim, mas isso não importava tanto, porque ela queria mesmo fazer as fantasias dela acontecerem. Esse negócio aí, as mulheres verdadas, o próprio Nietzsche já falava que a mulher, ela é fascina, ela é hipnotiza, ela é instrumento de poder sexual. Eu não quero falar. Olha só. As histórias de 40 de séculos, todas elas se passam pelo movimento feminista. E isso, todos os momentos desse debate, eu vou lembrar. Lembrar quantas vezes foram necessárias para a Nayara entender que Machado de Assis não se passava de um mero escritor que queria, como se a beleza da mulher fosse muito mais importante do que o interior dela. Cadê a mulher? Só esse aspecto era muito revolucionária. Naquela época não tinha pessoas que descrevessem que nem ela. Ela tinha gente defendida naquela época, com mais Machado. Vamos só conseguir ver. Obedecer. Vai, bota. O que eu escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça e milhares delas. E desejo, nem que seja de poucar ou de revelar minha vida. Que foi da hora que Deus Clarice Lispector descreve sobre histórias de tema crítico social, que ela mesma sabe também que passou, porque ela veio do Nordeste, e quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela percebeu o olhar perdido dos nordestinos aqui, a opressão que eles sofriam, a urbanização, o capitalismo, o movimento em que ela não tinha dentro dela. E aí, do nada, acontece que é absurdo, todo mundo quando vai, todo mundo eu não vou, mas quem vai numa cartomante, sai de lá acreditando que vai ter os sonhos realizados, das coisas boas que a cartomante falou, vão se realizar. Porque para nada, não, a gente pesquisa em cartomante, sabe por quê? Porque a mulher se garante, entendeu? A ironia, o amor vai sair do desejo psicológico, carnal, não precisa de ir em cartomante, não. E se for verdade, não precisava nada de criar conflito, e agora não tem mais, porque todo mundo me exclui, porque eu sou excluído da vida. Não é exclusão. O que Clarice Lispector retrata é a infelicidade que a mulher vivia por não ter palavras. E aí? Ter palavras.
como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, sacas de cama no quarto, atrás de balcões, trabalhando até em casa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e a seu saiba nenhuma reclama. São essas mulheres de balcões, oferecidas, que Clarice Lispector retrata. Mas elas não queriam fazer o movimento acontecer, elas não acreditavam nelas mesmas. Igual essa frase que intitula do Joaquim, os outros por amor eram 3 ou 4, mas só 2 contavam pelo curioso do delírio. É engraçado, que a mulher deixou por seguir o que era ouvir. Mas entendendo que o amor encaixa? Não precisa de amor. Claro que precisa. Tudo bem, mas às vezes pode até não ter amor. Isso é o que eu concordo. Sim, totalmente. Como ele pode falar de uma erotização sem amor? Como isso é mulheres oferecidas, que a sociedade excluía? Porque o movimento precisava acontecer, gente. Aqui, a erotização não são pessoas que têm valor próprio. São pessoas que recebem dinheiro de pessoas. Não precisa de dinheiro, porque para Cuba não oferecia dinheiro para vigília. Agora não é confortável. Para falar da moça, tem que não fazer a barba durante os dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só pode tirar por pura exaustão. Sou um trabalhador manual, além de me vestir com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da nordestina. Sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo mais consistente à sociedade, que muitos reclamam de quem está nesse instante, mesmo batendo a máquina. A Hora de Estrela foi narrado, foi nos únicos livros narrados por um homem, porque todas as histórias eram uma mulher que narrava. E então ele fala que a história de Macabeia era tão sofrida, e que ela queria que as coisas acontecessem, não conseguia, que ele precisava se fazer de não fazer a barba, não dormir direito, para poder falar dela. Mas sabe assim, dizer que as mulheres, ou seja, as heroínas, eram um estrago sexual do mundo. Elas não eram consumistas, ao contrário das suas, como naquele caso da literatura famosa, que a bendita da anja chegava em casa, ficava com a mesma roupinha marrom, esperava o marido para ir puxar e jantar com a bendita da carroça, e não gostava das flores, que eram delas. O único momento que ela sentiu com o poder de alguma coisa era de que elas não eram feministas porque elas queriam, era porque a sociedade mandava elas queriam. A sociedade? Como que ela mandava? No momento em que elas viviam, o que valia era o gênero sexual. O homem, como ser mais forte, maior, o próprio caráter biológico, ele mandava. A mulher não podia nem sequer trabalhar, entendeu? Ela não cuidava da casa, só tinha tempo para cuidar da casa. Para ter um momento feminino para poder ver a sociedade. Precisou, infelizmente precisou. Também não deveria ter sido assim na sociedade. Mas a ciência é necessária, o dono de praça água. A saúde da alma, graduados. É a ocupação mais digna do médico. Você vê o que tem que fazer, por favor? É a saúde da alma, por isso ela vai ficar neurológico. Freud coloca o cérebro como prazer, como o discurso da mulher. Não precisa, tem que curar o problema, não seu amor, não seu desejo, seu querer, igual o Schopenhauer falava. Que o desejo ele chama para você entender aquele momento, mas isso assim, feliz, você não está turbado de feliz. Todas as histórias desse livro são concludentes. E quem mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. Se há indecências na história, a culpa não é minha. Inútil dizer que não aconteceu comigo, com a minha família e com meus amigos. Como é que fez? Sabendo. Artistas sabem das coisas. Via Cruz do Corpo foi um outro livro que Clarice Lispector escreveu. Um dos pontos foi nem santa e nem puta. Que ela descrevia
todos os sentimentos que a sociedade passava, que a mulher precisava se oferecer para ganhar as coisas, enquanto ela queria que as coisas fossem diferentes, ela queria um espaço, ela queria poder falar, ela não queria precisar mostrar o corpinho dela, linda, exuberante, para conseguir as coisas. E você acha que encaixar precisava dessa ideia, mostrar o corpinho exuberante para mostrar? Precisava, porque nem amor era uma chance própria. Agora já precisava mostrar. Esse aqui é a frase que eu peguei da jornalista que não fez tudo de amor, e como sempre, amor atrapalhou tudo, de forma irônica, mas quando tinha amor sim, mas era um amor sexual, era um amor prazeroso no sentido dele, não era um amor chato e tanto como Deus. E a história de Dom Caseiro. A menina tinha 15 anos e já era dada. Já era dada a outra cartinha. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e mistosas pingavam entre os fios de rede. A rede de tricô era áspera entre os dedos. Não íntima como quando se botava. A rede perdera o sentido. Esse trecho foi tirado de quando Ana, no conto Amor, Notas de Família, viu tudo acontecer e percebeu que a vida dela nos passava de um método de dia chato, monótono e medíocre que ela passava. E ali descreve as coisas que precisavam acontecer. Até as gemas foram quebradas, as coisas mudaram. Ela percebeu que ela tinha que chegar em casa, cuidar dos filhos dela sempre, mas ela precisava amar diferente do marido dela. Tá bom. Marcela amou durante 15 meses e 11 contos de réis. E aí, o que o amor fez? Assim, ele já estava contos de réis, né? Ele amou Marcela, foi o primeiro amor da vida dele, claro, não foi o dia com Marcela. E aí, ele amou ela, a persuasão dela de pedir dinheiro, de pedir em nome do amor, ou pedir um cachorro e cumprir em nome do amor a ele por causa do dinheiro que ele tinha. Ela não era boa na sociedade que ela vivia, não tinha espaço para ela. Ela precisava do dinheiro dele. Não tinha espaço para se colocar no seu lugar. Por que Marcela não estudou? Antes de se deitar, como se já apagasse uma vela sobre uma pequena fama do dia. Isso demonstra que as coisas mudaram. Que, quando ela foi dormir, ela realmente pensou que viu que as coisas precisavam acontecer. Só para subir sempre. O amor que Clarice Lispector descreve em seus livros pode ser comparado a Camões. É um cuidado que ganha se perder. Amor, às vezes a gente fala tanto, mas o amor que Clarice Lispector retrata é um amor que se perde. E às vezes sim precisa viver uma vida triste para amar. E que às vezes quando você pensa que o amor é lindo, maravilhoso, é uma ilusão. Também Vinícius de Moraes escreve que um dia em seu corpo, de repente, ele morreu de amar mais do que pude. Foi amor demais. Também podemos citar um versículo da Bíblia, de João 6,16, que fala que Deus deu o filho dele para morrer em nosso lugar. Que também é um amor que se perde para se ter. E esse amor que Clarice Lispector retrata. Clarice Lispector não é só carnal. A parte que Clarice Lispector retrata, o que eu quis passar, é que era muito mais psicológico por causa do tempo que ela vivia, porque ela era muito ousada em querer revolucionar as coisas com as suas histórias. E talvez no momento em que os livros foram lançados, não teve tanta revolução. Mas que hoje, quando lemos, a gente pode perceber que essa revolução aconteceu e que Clarice Lispector ajudou a acontecer por causa dos grandes trechos de frases e contos que ela descrevia e transcrevia sua vida. Mas assim, ele não falava de amor, mas ele colocava a mulher de Satanás, não de submissão, mas de mulher. Não tinha amor,
não tinha amor. Alguns tinham amor, mas o amor não era doado, não era dado como o amor de Deus conquistou. Era um amor falso, era um amor mesquinho. Você gosta de amor mesquinho? Era um amor irônico, ou seja, de sexualidade, de carnal, de desejo psicológico, de se doar e não precisar receber em troca. Porque era certo que ele recebeu, igual Virgília. Virgília, ela tinha um poder nas mãos, ela tinha um poder que eu quando ela queria, a hora que ela queria, ela precisava submeter a um e buscar feliz aqui, agora quando se submeter a outra, ela precisava, ela era feliz com o que ela tinha. A mulher tinha o poder, isso que ela quer dizer, a capacidade, ela dava casamento. Tiravam já isso na casa deles, que a ironia de tudo isso, não que não existisse amor. Eles tinham amor sim, mas é um amor escondido, é um amor subentendido, que você tem que ler e entender. Por isso que dá prazer de na casa. São palavras bíblicas, são sim, mas se você for ler, você vai entender que o tudo, a mulher que é o prostituto. O início ele retrata a loucura. Mas o livro fala que ele colocava as pessoas da casa dele, que eram vaidosas, que eram mesquinhas, e que não mesquinhas, que eram ruins. Tanto que depois que eles se irmãos, ele deu que era pessoa da loucura. Ele precisou que ninguém dissesse para ele. E as mulheres estavam fazendo assim, elas eram bonitas, elas eram lindas, elas atraíam, você passava, você olhava. Depois que você enxergava, que você conversava, que você se entrava no lugar, você viu a dor, aí não vai ser. Olha, eu termino minha parte de verdade aqui, relembrando que Clarice Lispector sempre escreveu um sistema psicológico do canal. As frases e os temas, os pontos que ela descrevia carnais, eram tudo fantasias que aconteciam dentro dela e que ela queria que acontecesse totalmente no mundo, mas que ela ainda não tinha estado para isso acontecer. Então, também a sala de Machado de Assis, por trás de Clarice, ela necessitava que isso acontecia, pois com as mulheres, Machado de Assis acontecia. Vai fazendo, vai começar a falar. Não, Léo. Os senhores críticos literários têm a oportunidade de expor suas ideias, opiniões ou questionamentos a respeito do debate apresentado. Levanta. O contador, ela faz uma comparação de conta ao lavrador. Isso seria para poder demonstrar que, mesmo Ana sendo inferiorizada muitas vezes, ela poderia ser igualada ao homem na forma de trabalho. Então, bom, na minha opinião, eu acho que não. Parece certo, eu descrevi isso, mostrando que seria como acontecer com o mundo. Na obra, ela trata a mulher como ela mesma se enxerga. Apenas também números pontos, mostrar todo o que encaixa a falta de harmonia que a sociedade deixa a mulher. A possibilidade. Você poderia explicar isso com o livro? Esse livro agora não é uma Lembrando que os críticos literários não podem pedir que eles comprovem um trecho, por isso eles não estarão com o livro no dia. Vocês podem ler um trecho e super explicarem. Mas mandar eles pegarem um trecho e poder explicar, não.
Prossiga, próximo vídeo. Clarice Lispector, em seu livro A Hora da Estrela, as mulheres ficavam apenas nos afazeres domésticos e, entre outros, estariam impossibilitando a mulher a manter-se em um emprego de qualquer natureza, obrigando-a a depender financeiramente do seu marido. Foi o que eu falei do movimento feminista, porque ainda não tinha acontecido e a mulher sofria a opressão da sociedade, não podendo fazer as coisas do dia a dia que hoje as mulheres fazem. Clarice Lispector, essa obra ela mostra que as mulheres são muito diferentes dos homens, pois o lugar das mulheres é o interior da casa, já os homens geralmente tanto pelo espaço familiar quanto pelo espaço público. Por que a senhora estabelece diferente? Foi só por que eu falei nesse debate, o movimento feminista ainda não tinha acontecido, e que a mulher sofria opressão da sociedade por causa disso. Ela não podia também, não conseguia nem saber a fazer uma única coisa que ela fazia esse trabalho, era doméstica. Eu gostaria de apresentar as duas aqui na frente. A responsabilidade de vocês diante da primeira educação, não só da turma, mas do segundo ano todo, muito grande. Entendo bem ouvido. Os argumentos de vocês foram bem colocados. No entanto, algumas observações devem ser feitas. Vocês devem status de teatro a apresentação de vocês. Isso é precisamente. Vocês usaram oralidade no discurso. Isso daí representou uma situação que realmente não deveria ter acontecido. Em alguns momentos eu fiquei pensando aqui comigo mesmo se isso era uma discussão ou se isso era uma briga, porque vocês criaram, em determinados momentos, uma entrava na fala da outra. E isso, de uma forma ou de outra, atrapalhou um pouco o andamento do discurso. É um outro ponto que eu estou colocando para vocês. Então, cruzamento de discursos, uso da oralidade, discussão obriga, textos teatralizados, uso da oralidade tipo, meu bem. E algumas perguntas que eu faço para vocês. Se Brás Cubas vão oferecer dinheiro a Virgília, como se processa a relação interesseira e radical de Machado de Assis em relação às outras mulheres e à própria Virgília, sabendo que o grande aspecto que Machado de Assis deveria demonstrar era sua posição político, social e econômica. Como se processa essa relação interesseira e radical no tratamento com todas as visões de mulher em Machado de Assis? Porque a visão de Machado de Assis não era uma visão totalmente político-social. Tinha assim, então que o pai dele morreu falando do público, assim, ele queria que o pai, o Brasil, se casasse com ela para poder depois virar um estado. Nossa, Machado enfatizou essa parte política, enfatizou ao proterótipo, ele enfatizou a sensualidade, o carnal. Se ele tivesse enfatizado a parte política, essa parte carnal teria sido deixada de lado, e só o casamento, a tristeza de dar culto, no caso do pai, de não ter, no casamento, o casamento do filho com a Virgília. Senti no discurso de vocês uma mistura de discursos filosóficos
por hora sem fundamentos. Portanto, algumas situações me devem ser explicadas. Como o amor pode ser irritante se Clarice era seguidora de Machado de Assis? Sabendo que ambos vivem em momentos históricos diferentes, como se processa essa visão machadiana em relação ao amor e como se processa a visão de Clarice Lispector também em relação ao amor. Porque foi dito aí o seguinte: amor irritante. Isso saiu da fala de vocês. Então, como eu posso aproximar, relacionar isso, sabendo que Clarice Lispector segue os passos, segue o mesmo itinerário de Machado de Assis, claro, com algumas conotações diferenciadas. Né? Mas como que eu posso relacionar isso, sabendo que essa afirmação foi feita por vocês? O amor irritante que o cara foi entender é que o amor de Clarice era muito feliz, era deprimido. Ela precisava buscar o erótico dentro dela para poder ela se descobrir e passar isso ao marido, passar isso à família. E Clarice era sempre boa de Machado, sim. Só que as contas dela de moto, e que quem lê como eu li, eu percebi tudo isso. Então, por isso que eu falei. Quando eu li, eu percebi um modo nem pejorativo, é depressivo mesmo, é algo que eu acho. Mas ela foi com físico, por isso que eu falei que eu falei irritante. Mas no B de otimismo. Clarice procura não entender o ser humano, mas sim dar significação à natureza de forma simples. Era mais fácil tratar com elementos naturais do que tratar com o próprio ser humano. Por isso, quanto o ovo e a galinha, é melhor você não saber o que veio primeiro, mas tentar entender que na vida, muitas vezes, é mais fácil você tentar buscar o significado para esse nível complexo da origem do que tentar entender o mundo complexo do ser humano. Como explicar isso? Clarice Lispector, ela, em algumas de suas frases, ela escrevia mais frases do que em contos. Ela, nem mesmo ela se entendia. Então, ela estava muito difícil tentar buscar entender as outras pessoas. Ela falava que se o ser humano realmente fosse um ser humano, fosse ser, as coisas poderiam ser muito melhores. E acho que ela escreve, eu considero ela uma autora incrível, porque em todos os pontos, a maioria, ela não escreve a vida dela. Ela não tenta entender o outro, ela tenta se descrever. Eu acho que isso é o melhor. Por que as pessoas são mesquinhas? O que significa isso na concepção machadiana? Descreva a loucura à luz de Clarice Lispector. Os críticos também responderam. Machado de Assis, através de Marcelo, ele queria mostrar tanto a mulher uma forma sexual segura de si, mas acabou que ele mostrou também ela como prostituta. Esse era o real objetivo dele, mostrar a Marcelo como prostituta. Então ele não mostrou, ela era prostituta mesmo. Ele queria também enfatizar o lado da mulher sexual, segura de si, porque ele não foi mais para esse lado, foi mais pro lado sem amor, sem nada. Não, mas ele foi para esse lado, só que ele não enfatizou, não abriu, não abrangeu o tema. Ele colocou a mulher como um ponto sexual, um ponto de poder. Ele só podia ter Marcelo se ele comprasse algo para ela.
Ou seja, ele não ela tinha o poder e ao mesmo tempo ela tinha responsabilidade. Não eram os dois separados, não, vou candidatar isso, depois você vai ter candidatar aquilo. Eles juntavam os dois, transformavam ela num ser visual com um instrumento de poder nas mãos. Agradeço a vocês dois por ter passado por esse primeiro grande teste da turma. Vocês estavam enfim, eu tenho que ter uma você vinha, sei de novo. Precisou passar por isso. Entenda que as observações que eu faço são observações para o agradecimento de vocês. E entendo os demais exigências daqui para cima. A gente já está começando. Tá? Então, se vocês estavam sem dormir, continue. E vamos prosseguir, porque tenho certeza que todos os que vocês apresentaram em termos de argumento foi válido. Isso é mais importante. As observações devem ser feitas sim, mas os meus cumprimentos a vocês pela organização e dedicação que vocês tiveram ao longo desse tempo. Obrigado. Agora o primeiro Primeiro seja, bom dia, a gente fez uma. Não seguiu mais. É o professor principal. Na entrevista. Eu quero primeiro ser o máximo de atenção possível, porque assim, vocês estão na condição de plateia, né? Quem está ano que vem na condição de seminarista? Quem sabe? Serão bem-vindos. Mas eu peço a colaboração de vocês, porque o momento é um momento mesmo de seriedade, né? A gente precisa da atenção de todos, do segundo, do primeiro, e eu peço que vocês entenderem isso, porque não é fácil não. Para mim não sei explicar, falar, mas para eles tem que assumir um papel como esse de fazer relação de literatura com história, de literatura com filosofia, de literatura com sociologia, e ao mundo aqui vão falar de biologia no meio, não é fácil. Então é bom que vocês já enxergando o que vocês vão passar, né? Daqui para frente, vocês poderem já experimentar um pouquinho das decifrações e relações enigmáticas machadianas e dos seus respectivos co-autores. Sejam bem-vindos. Passemos a palavra à apresentadora da turma e vamos para Lucas Gomes Toffano, o Lucas. Através da obra O Alienista, foi abordado diferentes perspectivas filosóficas, sempre com tons irônicos e sarcásticos, e uma postura realista diante do ser humano, sendo comumente caracterizado como psicológico, com o intuito de conduzir o leitor a uma eterna reflexão acerca dos limites entre a insanidade e a razão, com caráter definido. A loucura, o poder da palavra, a loucura da ciência, o objetivismo serão representados com pensamentos filosóficos. Convido o professor para conferir, como sendo a relação loucura, poder e conhecimento científico do sério comportamental. Loucura é achar que os loucos são aqueles que agem e fazem coisas que a sociedade pré-define como loucas e insanas, quando, na verdade, os loucos são vocês, que se idealizam com perfeição e clareza, que se escondem atrás de máscaras e que se julgam tão racionalmente normais.
Corredor sujo, cheio de morte. Pronto. Os pessoas tiveram que ouvir forte de antes de